Olá! Nessa videoaula vamos tratar da exposição ocupacional ao ruído ou exposição ao ruído no trabalho. Nós vamos fazer alguns vídeos, algumas videoaulas para tratar desse assunto, que é um pouco extenso, e ainda assim será uma tratativa de forma sucinta, Não vai ser com rigor de profundidade de uma engenharia de segurança do trabalho, mas o suficiente para o trabalhador entender a exposição e os riscos ao que ele está exposto. Bom, o que é ruído? Ruído é um tipo de som. Então, antes da gente começar a falar do ruído propriamente dito, dos seus efeitos, vamos definir o que é ruído na perspectiva do som. O som, ele pode ser... Está manuscrito aqui, mas dá para entender, eu vou lendo. O som, ele tem dois tipos, basicamente. Ele pode ser organizado ou desorganizado. Ele é organizado quando ele tem frequências definidas e interrelacionadas, quer dizer, frequências que se relacionam. Esse tipo de som é organizado. O som desorganizado é quando as frequências emitidas são diversas, são inúmeras e não estão relacionadas entre si. Bom, o som organizado, ele pode ser simples ou composto. Um som organizado simples, ele tem uma fonte só e, portanto, uma frequência só, que é uma frequência definida. Esse som ele é qualificado como nota musical. Uma nota é um som organizado simples. Então, por exemplo, uma voz de uma pessoa emitindo um som está emitindo naturalmente uma nota musical. Por exemplo, se eu prolongar um som contínuo aqui, pá, esse pá aqui é uma nota musical. É um som simples, de frequência definida, naturalmente, por ser simples. O som organizado, ele pode ser também composto, quando tem várias fontes emitindo, porém, com frequências interrelacionadas, frequências que se relacionam. Nesse caso, você tem aí um acorde musical. Então, quando você, por exemplo, emite 3 notas musicais diferentes, são frequências diferentes, mas elas se relacionam de forma a produzir um efeito agradável. Este é um som organizado composto. Agora, o som desorganizado, aquele que tem várias frequências não relacionadas entre si, é o que a gente chama de ruído. Isso é que é ruído. Então, o ruído ele pode ser agradável às vezes ou desagradável. Tipicamente, ele é agradável quando ele é emitido por meio de instrumentos musicais, porque nem todos os instrumentos musicais executam notas musicais. Alguns, por incrível que pareça, executam ruídos. Por exemplo, o chocalho. O chocalho emite ruído, prato, chimbal da bateria, o pandeiro, reco-reco, enfim, tem vários instrumentos musicais que não emitem notas, mas sim ruídos. Mas são, dentro do contexto musical, são agradáveis. Alguns ruídos da natureza, por exemplo, as brisas, o amanhecer, ouvindo o canto de pássaros, vários pássaros cantando, cada um com o seu som, um som de uma mata, uma brisa na mata, ou o som das ondas do mar, cachoeira, enfim, vários sons podem ser agradáveis e são ruídos. E o ruído, quando ele é desagradável, tipicamente alguns fenômenos da natureza, trovões, geram ruído desagradável, mas na maioria das vezes os processos industriais, sons emitidos por máquinas, ferramentas, sons emitidos por
geradores de energia, enfim, vários processos industriais e trânsito também. O som do trânsito é um ruído desagradável. Então isso é que é ruído, quando você não tem definição do som, ele é desorganizado e ainda pode ser agradável ou desagradável. Na maioria das vezes é desagradável e no ambiente do trabalho com certeza é desagradável. Tá. Vamos falar mais um pouquinho de som. O som, ele tem... você qualifica um som, caracteriza um som por meio de 4 elementos. Seriam a intensidade, a frequência também é chamada de altura. No meio musical é chamado de altura, graves e agudos. Duração e o timbre. A intensidade é a força do som, né? Ela é definida pelo nível de pressão sonora, NPS, e medida em newtons por metro quadrado. É uma pressão, força sobre área, newtons por metro quadrado. O som é uma onda, né? E essa onda tem uma pressão. A frequência é determinada pela quantidade de ciclos por segundo, ou hertz, é medida em hertz. A duração é que define se o som é contínuo, quando ele dura muito, ou pode ser um ruído de impacto. A norma NR15 trata dos dois casos, do som contínuo, ou ruído contínuo, e do ruído de impacto. E o timbre é o que define a fonte, é a identificação da fonte. Quando, por exemplo, eu estou falando, você sabe que sou eu, quem me conhece, porque a minha voz, ela emite um som que a gente chama de fundamental, que é a frequência principal do meu som, e seguida de outras frequências interrelacionadas com essa, são múltiplas da fundamental, e cada uma dessas múltiplas da fundamental tem uma intensidade diferente, e isso junto caracteriza uma voz. Então, cada um tem seu timbre. Os instrumentos também, você sabe que é um trombone por causa do timbre do trombone. E um violão também tem seu timbre. Às vezes o violão e o trombone estão executando a mesma nota musical, mas você sabe que um é trombone e outro é o violão por causa do timbre. Na nossa abordagem, aqui no nosso curso, nós vamos, como a gente vai falar de ruído, nós não vamos falar em timbre, não tem necessidade de trabalhar ou estudar o timbre do ruído, porque ele é indeterminado. Nós vamos falar mais de intensidade, frequência e da duração quando a gente for tratar de medidas de controle em função de ruído contínuo ou de ruído de impacto. Nós vamos ficar, por enquanto, trabalhando com intensidade e frequência. Tá ok?